Fala galera, hoje vamos falar sobre os russos. Por que há tantos russos indo para o Brasil? No momento eu estou aqui na Tailândia e nesse prédio onde eu estou, eu reparei que tem muitos russos, né? Aqui na Tailândia realmente tem bastante russos. E eu estava fazendo uma pesquisa, conversando com alguns amigos e percebi que também tem muitos russos indo para o Brasil, principalmente na região sul, ali em Porto Alegre tem bastante, Florianópolis tem bastante. Então, queria expressar um pouco aí do motivo de ter tantos russos indo para o Brasil. Não é o único ponto de retirada dos russos, mas é um ponto bastante interessante, um lugar onde eles realmente estão indo bastante. Bom, o primeiro caso é que os russos, como vocês sabem, estão numa guerra. E essa guerra pode acabar escalando e eles precisarem ser chamados. Então, muita gente acaba saindo dali, muitos homens acabam saindo dali. E tem um outro motivo onde o porquê o Brasil é um país tão requisitado pelos russos. E o principal é pela cidadania. O Brasil é um país muito fácil de você conseguir uma cidadania. Tem países onde você nasce, como por exemplo o caso dos Estados Unidos, e você consegue a cidadania. Tem países, como é o caso da Itália, que se você nasceu lá de dois pais imigrantes, você não consegue a sua cidadania. Mas, por exemplo, como no meu caso, eu tive um antepassado que nasceu na Itália, que ele era italiano, né, italiano de sangue. Então, mesmo sem eu ter nascido lá, sem minha mãe ter nascido lá, sem meu avô ter nascido lá, eu consegui a minha cidadania italiana sem muitas dificuldades. O Brasil, ele tem os dois casos, tanto se você nascer no Brasil, quanto se você tiver os pais brasileiros. Você consegue facilmente ter a sua cidadania. Então, se os russos vão até o Brasil e tem um filho ali, esse filho vai ser brasileiro, mesmo com o pai e a mãe sendo russo, mesmo sem ele no futuro nunca falar o português, ele vai ser brasileiro. E os russos perceberam o quanto o passaporte brasileiro pode ser importante para eles. O Brasil é um país que dificilmente entra em conflitos, então é uma segurança muito maior para esse possível filho ter um passaporte brasileiro do que ter apenas o passaporte russo, onde ele poderia ser obrigado a lutar em alguma eventual guerra ou qualquer coisa do tipo. Então, esse é um dos fatores muito levado muito em consideração, porque não é somente as guerras que complicam a situação do povo russo. O povo russo também estão sofrendo muito preconceito na Europa. Eles não querem saber se o cara apoia o Putin, se o cara é a favor da invasão da Ucrânia, qualquer coisa do tipo. Muito provavelmente, só de saberem que é russo, essa pessoa vai ser destratada independente ali da posição. Seria como eu, por exemplo, que odeio o Lula, ser destratado aqui porque o Lula fez qualquer merda aí. Então é uma situação um pouco complicada para eles. No Brasil isso não acontece. O Brasil é um país realmente amigável e se mantém, o brasileiro em geral, né, não vai destratar a pessoa russa ali por conta de qualquer outro motivo. Então esse é um dos fatores. O clima do sul também ajuda, né, lógico, não chega nem perto do frio da Rússia, mas também não é aquele calor que deixaria esses russos numa situação desagradável. E o terceiro ponto é o ponto financeiro. É, em Barcelona, por exemplo, tem um porto ali onde tem muitos barcos russos que estão parados. Eles foram trancados pelo governo europeu nas sanções ali, e a pessoa não importa se ela tem ligação com o Putin ou não. Enquanto não tiver uma investigação, essa, esses barcos, esses bens vão ficar confiscados, como foi o caso do presidente do Chelsea também, que sofreu as sanções ali. Então, os russos, mesmo não tendo ligação com o Putin, com a guerra, eles estão tendo seu patrimônio bloqueado em muitos casos, até realmente ver a situação da pessoa. Isso pode levar anos. Então, esse é mais um dos motivos onde seria interessante para esses russos ter mais de um passaporte. Eles conseguem proteger o seu patrimônio. E por isso também é importante que você, brasileiro, tenha outro passaporte. Se você tiver condição, seja
financeiramente de conseguir comprar o passaporte de alguns países, com investimento você consegue de vários países, ou por descendência, né? Portuguesa, italiana, espanhola, alemã, tem vários e vários países ali que fizeram uma imigração para o Brasil anos e anos atrás, então se você tem um antepassado desses países, cada país tem sua regra, né? A Itália eu sei que é a mais fácil, mas portuguesa e espanhola também não são tão difíceis assim. Então, se você tiver a oportunidade de ter um passaporte, é muito importante, porque imagina só, por exemplo, Lula falando coisas absurdas ali de Israel. Se acontece uma eventual guerra ali e o Brasil está do lado errado, você pode ter seus bens mesmo fora do Brasil em algum problema, como foi o caso com os russos ali com essas sanções. Então, ter um segundo passaporte é muito importante. E esse é um dos motivos do porquê tantos russos estão também indo atrás de ter o passaporte brasileiro para os seus filhos. Seria uma proteção grande, né? O passaporte brasileiro, pelo menos de momento, é muito mais tranquilo para você se proteger e também para você viajar através do mundo e também para não sofrer tantas retaliações. Então, o russo que pensa no filho dele, no bem-estar do filho dele, ele realmente vai cogitar isso, né? E para o Brasil, que é um país onde ele pode ficar tranquilo no momento, sem sofrer retaliações do Estado, ele não vai sofrer preconceito das pessoas, e ainda se ele tiver um filho, esse filho vai ter os benefícios de ter a cidadania brasileira e vai ter uma tranquilidade a mais, pelo menos uma tranquilidade momentânea ali, né, no momento de agora, é realmente uma excelente opção para os russos e eles estão percebendo isso, estão indo cada vez mais e mais para o Brasil. Por esse vídeo é isso, uma reflexão aí do quanto é importante você se proteger, do quanto é importante um segundo passaporte e do quanto o Estado pode te prejudicar. Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.